Boa tarde a todos, estamos começando aqui a live Liberdade para Todos, diretamente da Rede Interceder, retransmitido aqui pela página da Chama Viva, no YouTube, no Facebook, e é muito bom estar com você. Eu já quero pedir, se você puder, uma live muito importante, preciosa demais, foi um presente de Deus para as nossas vidas, e eu quero pedir que você que pode compartilhar aí o link tanto na Chama Viva, quanto no YouTube, quanto na Rede Interceder. Aproveitando aqui na Rede Interceder, você já entra lá, curte a página da Rede Interceder, é um movimento aí de oração, de intercessão pela nossa nação, pelo estado do Rio Grande do Sul, em tempos tão difíceis, em tempos tão obscuros. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui duas pessoas queridíssimas nossa. A primeira, talvez você já conhece um pouco mais, você já deve conhecê-lo de um movimento muito especial que teve durante a pandemia, e eu quero já convidar para estar conosco aqui o meu querido mestre Marcos Vaz, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Já quero convidar aqui também o meu querido doutor Tiago Vieira para estar conosco. Bem-vindo, meus nobres. Que coisa preciosa receber vocês nessa tarde para a gente falar de um assunto tão caro e tão precioso para nós, que são as nossas liberdades. Antes de receber aqui o querido Tiago Vieira, doutor Tiago Vieira, que está num lugar muito especial, queridos. Ele está num momento aí muito especial e num lugar muito especial. Eu quero ver aqui as primeiras considerações do meu querido mestre Marcos Vaz. Tem que liberar o teu microfone, Marcos. Boa tarde, pastor Samuel, doutor Tiago Vieira, meus amigos de verdade, amigos não por ouvir falar, mas amigos que já têm uma caminhada conosco. É uma honra e um privilégio partilhar esse momento muito especial, paradigmático para a democracia brasileira, e tendo a presença de uma das referências, né, em língua portuguesa no campo do direito religioso, das liberdades civis, doutor Tiago Vieira. Deixo aqui meu abraço e estamos contigo aí nesse propósito nobre. E o doutor Tiago está no berço, né, onde foi assinado, né, o Tratado de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, participando nesse exato momento de um congresso sobre direitos humanos. Bem-vindo, meu querido doutor Tiago. Bem-vindo. Eu que digo bem-vindo a vocês, né? Bem-vindo a Costa Rica, bem-vindo a São José da Costa Rica. Sintam-se em São José aqui comigo, nessa conferência, nesse congresso de direitos humanos. Muito feliz em estar com vocês, meus amigos aí de longa data, pastor Samuel, mestre Marcos Vaz. Uma alegria mesmo, aquece meu coração falar sobre liberdades, e ainda mais entre amigos, ainda mais com vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor Tiago, só para o pessoal se contextualizar um pouquinho, quem sabe quem está nos assistindo, quem está entrando na live, talvez não conheça um pouco da história dos direitos humanos, como é que isso acontece, que período que isso acontece, como é que foi se dar em São José da Costa Rica. Pode trazer um pouquinho dessa luz para nós? Claro que sim. Então, gente, os direitos humanos, direito à propriedade, direito à vida, direito às liberdades, são direitos naturais do ser humano e são direitos que estão previstos num livro, que é um livro que os puritanos chamavam de o livro e nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? Então, os direitos humanos estão lá na Bíblia Sagrada. A primeira nação que tem uma democracia, a primeira nação que tem Estado de Direito, a primeira nação que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Qual é essa nação? É a nação de Israel, né? É a confederação das 12 tribos, quando Josué entrou em Canaã e ali distribuiu, né, as 12 tribos, as terras, né, distribuiu as terras para os 12 filhos de Jacó.
E ali, então, começa a se formar uma nação com Estado de Direito, com democracia, onde os líderes eram votados, os magistrados eram escolhidos, as mulheres tinham voz. Ali começa tudo, começam os direitos humanos, né? A partir dos 10 mandamentos, do decálogo entregue por Deus a Moisés. E a vida segue, né? Depois vem a Grécia, vem o pensamento grego, que contribui muito para a disseminação dos direitos humanos. O próprio Cícero, depois, né? O romano Cícero vai dizer que as pessoas tinham dignidade humana, mas nem todos. Isso vai, então, sendo construído, especialmente a partir do cristianismo, quando Boécio, então, lá pelo século VI, vai dizer que todos têm dignidade humana, não importa a etnia, não importa o sexo, não importa nada, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui nós temos a pedra nodal assim, dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Por que temos dignidade? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso caminha por toda a escolástica. Tomás de Aquino concilia razão e fé. Mas depois chega um momento na França em que o iluminismo, então, nasce, né? E o iluminismo, então, rompe com toda a tradição clássica, rompe com tudo que era do passado e diz que o ser humano não precisa de Deus, porque Deus não pode ser provado pelo método científico. Isso é Voltaire, isso é Galileu, né? Isso é Newton. Então, como ele não pode ser, como a espiritualidade, a fé, Deus, nada disso pode ser provado pelo método científico, e como toda a tradição que chegou até ali no século XVIII está amalgamado com o cristianismo ou com a espiritualidade, então tudo se toca fora. E aí o que a gente faz? A gente faz, então, a revolução, né, do iluminismo, a Revolução Francesa, e aí se cria uma ideia de liberdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, com as cabeças rolando na Bastilha. Isso também não dá certo, né? Tanto que a França acaba sendo entregue de bandeja para o Napoleão Bonaparte, e os séculos que se seguem, que se sucedem a esse iluminismo, provam de muita morte, de muito sangue, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, esse relativismo, né? A gente não precisa do passado, nós aqui criamos as coisas, não precisa de nada disso. Bom, gera o que nós sabemos, né? Os milhões de mortes, e aí então o pessoal peraí, nós temos que retomar os direitos humanos, precisamos retomar isso. E aí nasce então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dos Direitos do Homem, em 1948, e esses direitos humanos têm uma base totalmente cristã, né? Então, um dos artífices da DUDH é o justo filósofo Jacques Maritain, que inclusive morreu no mosteiro, né? O fim da vida dele ele viveu no mosteiro, era um neotomista, um católico praticante, e ele diz, né, olha, toda a base da DUDH é a Bíblia, é o cristianismo, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. O princípio da solidariedade, por exemplo, está no Novo Testamento. E ele até conta que quando eles terminaram o texto, eles tiveram a ideia de enviar esse texto para as principais lideranças do mundo e para os principais líderes religiosos do mundo, perguntando: vocês concordam que esses direitos aqui são os direitos humanos? E praticamente todos concordaram, né? E aí o Jacques Maritain, na obra O Homem e o Estado, ele conta isso, e inclusive ironiza, né? Ele diz assim, nós perguntamos se eles concordavam, porque se nós disséssemos da onde veio aqueles direitos humanos, muitos não iam concordar, né? E aí nasce, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que a DUDH, né, como nós conhecemos, ela não tem, gente, nenhuma obrigatoriedade, né? Então, as nações firmaram, né, as organizações das Nações Unidas, né, as Nações Unidas reunidas firmaram a DUDH, mas ela não tinha nenhuma forma de obrigar o Estado a cumprir aquilo. Então, mais ou menos 20, 30 anos depois, né, surgem dois pactos importantes
que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos na Europa e o Pacto de São José da Costa Rica. Esses pactos, eles reproduzem a DUDH e eles têm alguns artigos, algumas peculiaridades que, de certa forma, obrigam o Estado. Existe uma jurisdição internacional, né? Então, o Estado, para firmar o pacto, ele tem que cumprir o que está ali no pacto. Se ele não cumprir, ele pode acabar gerando bloqueios comerciais, né? Então, todo ano o Estado tem que prestar relatório das liberdades, dos direitos humanos, se eles estão sendo cumpridos por aquele Estado, por aquele país. Então, foi necessário o Concerto das Nações criar esses pactos para que as nações, então, se comprometessem, porque a DUDH era uma declaração que ficava no gogó, né? Então, na Europa surge o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e, na América, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado aqui, onde eu estou, né? Por isso, o Pacto de São José, que é também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. É muito parecido, tá, gente, o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos com o texto da Convenção Europeia de Direitos Humanos, né? Ou Pacto Internacional de Direitos Civis e Pacto de São José da Costa Rica. Eles são muito parecidos, né? Muda muita pouca coisa, mas esse é o contexto, né? Eles foram criados para, de alguma forma, obrigar os estados firmatários, signatários, a cumprir. Então, todo esse contexto, contei uma história longa, mas para vocês verem que a influência do cristianismo está em tudo. Está na democracia, está no Estado de Direito, está nos direitos humanos, né? Então, quando a gente tira o cristianismo da equação, não vou dizer que não sobra nada, porque não é isso, né? Mas sobra pouca coisa. Se a gente tirar o cristianismo e tirar a filosofia grega, olha, aí fica praticamente no vácuo. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Nós estudarmos, o profeta Oséias já diz, né, que meu povo perece por falta de conhecimento, porque Estado laico, ele não significa a ausência de influência, né? A ausência de influência foi o que aconteceu na França. Tanto é que, se vocês pesquisarem, gente, no Google, dá um Google aí, né? Dá um Google aí, ficou famoso, né? Dá um Google aí, nos debates, né? Dá um Google aí que você vai ver a declaração da Revolução Francesa ano zero, né? Porque essa foi a ideia do iluminismo. Nós somos iluminados, vamos começar tudo do zero. Isso foi o maior fracasso, né? E me diz uma coisa, se não me trai memória, isso foi recepcionado no direito brasileiro como lei constitucional, né? Sim, eu esqueci desse detalhe, né? Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele, tanto também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles foram recepcionados pelo Congresso Nacional, né? Foram aprovados pelo Congresso Nacional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e depois o presidente sancionou eles por decreto, né? Então eles estão internalizados no direito brasileiro, e aí existe uma discussão mais de juridiquês, né? Sim. Se eles têm um valor de norma supralegal, né? Ou seja, eles estão acima da lei, mas abaixo da Constituição. Por quê? Porque ambos foram recepcionados antes da emenda constitucional que colocou o parágrafo 3º no artigo 5º, porque isso que o pastor disse é o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que diz que tratados internacionais que tratam de direitos humanos têm força constitucional. Só que existe uma corrente que diz que os tratados que foram recepcionados antes dessa emenda, pastor, eles não têm essa força. Então, eles teriam uma força supralegal. Outros entendem que não, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo supralegal, está acima da lei, né? O que estaria acima de qualquer lei federal, estadual ou municipal. Só abaixo da Constituição. Isso num entendimento, digamos assim, que mitiga os tratados, né? No entendimento reducionista. Agora, o entendimento majoritário é que eles têm força de norma constitucional. Maravilha. Marcos, quer contribuir com alguma coisa? Senão eu já vou começar a perguntar. Que eu tenho milhares aqui de perguntas. Vou megando, aproveitar que o doutor Tiago está lá em São José da Costa Rica para falar
até um pouco desse momento que nós estamos vivendo aqui, né, no Brasil. Eu queria apenas deixar brilhar aqui essa expertise do Dr. Tiago, pastor Samuel, em trazer o artigo 12 do Pacto de São José, tão caro, tão importante para todo o cristão, e acredito, Dr. Tiago, a grande maioria dos cristãos não tem ideia dos direitos basilares postos nesse artigo 12, e eu queria, baseado até no teu próprio livro, que vou comentar algo sobre ele na sequência, mas baseado na tua escrita, eu queria que tu pudesse comentar para todos nós a importância do artigo 12 para o direito religioso. Então vamos lá, vamos ler o artigo 12. Não quer ler para nós aí? Está com ele aberto? Estou com ele aberto. Posso ler sim, doutor. Lê aí, então. Artigo 12, liberdade. Item 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda, queridos. Estamos sim. Perfeito. Bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Então, gente, você veja, né? A liberdade religiosa, ela tem... A liberdade religiosa ela tem como objeto a externalização da crença. E a convenção aqui fala isso muito bem, né? A convenção diz assim, toda pessoa tem direito de divulgar sua religião, individual ou coletivamente, em espaço público ou privado, né? Então essa aqui é a esfera da exteriorização da crença. É o direito que eu tenho de falar em público, é o direito que eu tenho de viver conforme aquilo que eu acredito. Então, a liberdade de crença é a esfera privada, que o Marcos acabou de ler, né? Então, a esfera privada tem a ver com, está escrito ali, né? Implica a liberdade de conservar ou de mudar, né? Ou professar. Então, conservar, mudar ou professar, isso é liberdade de crença, isso é fórum interno, né? Eu mudo, conservo ou professo de acordo com a minha relação com a divindade, né? Então, se eu tenho uma relação com a divindade, o que eu vou fazer? Eu tenho uma relação com Deus, né? Como é que essa relação acontece? Como é que essa relação acontece? Eu preciso aprender isso. E eu aprendo isso como? Eu aprendo isso lendo os cristãos a Bíblia. Então, a Bíblia me ensina como eu tenho a relação com Deus. Além da Bíblia, os líderes religiosos, os pastores, os padres, apóstolos, agora tem tanta nomenclatura aí, mas, enfim, todos esses líderes religiosos, eles me ajudam a que eu possa, então, me relacionar com Deus. Eles me ensinam o quê? Os valores morais que estão na Bíblia. E aí, então, eu me relaciono com Deus, aprendo os valores morais para, então, poder me relacionar com Deus. E valores morais aqui, gente, é certo e errado, é pecado, não é pecado? Bom, ok. E aí acontece o terceiro ponto, que é a concretização disso, que é o culto. O culto é o resultado da minha relação com a divindade a partir de valores morais e de verdades que eu aprendo com os pastores e também de forma autômata lendo a Bíblia, né? Autônoma, lendo a Bíblia. Então, é assim que funciona. Eu aprendi lendo a Bíblia, eu aprendi com pastores, eu me relaciono com Deus e o resultado disso é o culto, que pode ser individual ou pode ser público. E aqui nós temos exatamente isso que eu falei para vocês, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12. E isso é importante, gente, porque na pandemia disseram para a gente que a gente não podia ir no culto. Isso é um absurdo, porque o culto é o resultado da crença. Se o culto é o resultado da crença, o culto é essencial para a crença. E se o culto é essencial para a crença
e ele pode ser extinto, então o que acontece? Acontece uma violação máxima de um direito e de uma liberdade. Tanto é que, continuando lendo ali, a gente vai ver no item 2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar, mudar ou mudar de religião. E aí, item 3. A liberdade de manifestar a religião está sujeita unicamente às limitações prescritas por lei. Vejam, a liberdade de crença, que é a minha liberdade de professar uma fé, não existe limitação. Não pode. Não tem como o Estado dizer no que eu creio, no que eu acredito, como eu creio, como eu acredito. Nem o Estado e nem ninguém. Então tem pessoas que dizem assim, não, tu não pode ficar falando na praça pública que tu é contra o aborto. Eu posso falar. Eu sou contra o aborto. Não existe nenhuma limitação. Não pode existir nenhuma limitação. A única limitação é na exteriorização, né? Ou seja, quando eu vou para a praça pública, quando eu vou para a cidade, né? Quando eu saio da minha casa, e a limitação tem que estar prescrita em lei, tem que ser necessária para proteger a segurança, a ordem e a saúde, né? E o direito à liberdade das demais pessoas. E aqui, essa restrição, ela tem que ser uma restrição que não extingua a liberdade, né? É o que está também escrito aqui na Convenção. O que é isso? Extinguir a liberdade é quando como eu acabei de falar, né? O caso típico aqui, infelizmente, na pandemia foi o do culto. Não pode ter culto. Bom, então eu não estou tendo liberdade de culto. Não é que o culto está restringido, é que eu não estou tendo culto, não é restrição. A Convenção permite a restrição em situações excepcionais e por lei. No Brasil teve extermínio sem lei, porque decreto não é lei, extermínio sem lei. Então, esse foi o grande problema da pandemia, né? Porque o que poderia fazer é restringir, em alguns lugares foram restringidos, né? Que é usar máscara, que era o distanciamento social, que é o culto ter um teto de 25% da capacidade da igreja. Isso naquela situação ali limítrofe, ok, deveria ter sido por lei, né? Mas ok. Agora, o fim da liberdade realmente... nós vivemos isso na pandemia, né? E muitas pessoas concordaram, gente. Vocês eu sei que não, mas teve pastor que concordou. Bom, qual é que é o preço da liberdade? É a eterna vigilância. O que está acontecendo agora? Uma escalada de violações das nossas liberdades, porque os ditadores, né, que existem por aí, o que eles perceberam? Gente, podemos tirar a liberdade deles porque eles não gritaram. Na pandemia, muitos concordaram. Então, como muitos concordaram, agora vamos tirar a liberdade de expressão, que é o artigo seguinte, que o Marcos Vaz leu 12, o Marcos, o artigo 13 é da liberdade de expressão. E assim, se a gente sempre fala, né, até o ministro André Mendonça, ele agora saiu um livro do Supremo aí, que o nome do livro é Liberdades. Não me pergunte qual foi o capítulo do ministro Alexandre de Moraes, mas o capítulo do André Mendonça foi sobre liberdade religiosa. E aí o nome do capítulo dele foi assim, a primeira das liberdades em uma laicidade colaborativa. Esse foi o título do capítulo dele, né? E aí ele diz o seguinte, olha, quando a gente está falando que a liberdade religiosa é a primeira das liberdades, não quer dizer que ela está acima das outras liberdades, mas quer dizer que, historicamente, foi por causa da liberdade religiosa que nós temos as outras liberdades. A primeira luta foi para as pessoas terem liberdade de crer, liberdade de mudar de religião, liberdade de se opor contra a igreja. Porque as pessoas não podiam, pastor Samuel. Se o cara dissesse assim, não, eu não concordo com o que o padre está dizendo, azar o teu, tu vai ter que fazer o que o padre está dizendo, velho. Hoje eu tenho liberdade, assim, pastor, não concordo com a sua disciplina, estou saindo da sua igreja, vou para outra. Perfeito, perfeito. Né? Naquela época não podia. Se tu fizesse isso, tu ia
Podia ter pena capital, né, Tiago? Até era meio difícil a pena capital. Existe também um superdimensionamento da Inquisição, né? A Inquisição foi um período curto da história na Espanha, né? Mas a pessoa dura de todas. Mas a pessoa que não quisesse acatar as ordens da igreja, ela tinha problemas, né? Não vou dizer que morte, mas ela tinha problemas. E então o que vai acontecer? Quando Martinho Lutero foi convocado pelo Carlos V lá na Dieta de Worms, né? Vocês sabem a história, 1517, Martinho Lutero prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, em latim, né? E ali tem várias coisas que ele desafia a igreja. Carlos V, né, o imperador do Sacro Império Romano da época, ele convoca o Martinho Lutero e diz, olha, você tem que abjurar aí essas 95 teses, que aí está tudo certo. O que Martinho Lutero diz, Marcos? Tu lembra? Tá sem som. Deixa para te fazer a coroa dessa ideia, por favor. Ele diz o seguinte: a minha consciência cativa a palavra de Deus. E aqui, gente, de forma precisa e assertiva, nasce a liberdade de consciência. Que o Marcos fala, né? Quando o Marcos leu ali o artigo 12, começou a liberdade de consciência, né? Com Martinho Lutero, de novo, no meio da igreja, né? Então nós não conseguimos, por mais que a gente tente, a gente não consegue fugir da igreja, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta aí do pastor Samuel, acabo dando algumas voltas, mas é o mal de advogado, né? Foi genial e completo. Com o senhor, pastor Samuel. Perfeito. Né? Talvez a gente esteja passando hoje por um momento difícil das liberdades, justamente porque nós não entendemos a nossa primeira liberdade, né? E o valor que ela tem, o custo que ela teve, né, para se conseguir essa liberdade. Talvez seja essa falta de entendimento que você citou de Oséias 4:6, e muita gente não sabe o valor e o custo dessa liberdade para nós, que tão facilmente hoje se abre mão de liberdades. Seria mais ou menos isso, Tiago? Não, é isso mesmo, pastor. O senhor matou a charada, né? Hoje nós vivemos o tempo do fast food, né? O tempo de tudo rápido, tudo fácil. Eu tenho 42 anos, então eu vivi a época que não tinha celular, que não tinha internet, né? Quando eu era criança não tinha internet. Eu me lembro que meus primeiros contatos com a internet eu devia ter uns 15 anos, eu acho, né? 14, 15 anos. Então eu vivia uma época que era mais difícil, né? As coisas. Hoje não, hoje que bom, né? De certa maneira, que tudo é tão mais fácil, o acesso à informação e tal, isso é bom. Mas por outro lado, cria uma geração de preguiçosos, né? Veja, eu não sei se vocês conhecem Edmund Burke, né? Mas Edmund Burke tem um livro que é as reflexões sobre a Revolução Francesa. O título é maior, mas é essa a ideia. É um livro, gente, que tem umas 300 páginas, eu acho, 250 páginas, que na verdade é um discurso que ele deu no parlamento inglês, e um discurso que ele deu decorado. Ele não deu lendo, né? Então o cara decorou 250 páginas. Meu Deus. E fez o discurso. Aí alguém vai dizer, tá, mas Edmund Burke era superdotado. Não, essa era a prática. Era comum. As pessoas decoravam textos gigantescos, isso era comum na Idade Média, né? Era comum, as pessoas, elas decoravam as coisas, elas estudavam, elas se aprofundavam, né? Hoje a gente não sabe nem o Salmo 23:1, entendeu? Meu Deus. Então, não, mas está ali, eu procuro no Google, então não preciso ficar sabendo, não preciso saber, eu entro no Google e está ali, né? Aí, o que acontece? A gente acaba perecendo, né? Então, nós precisamos resgatar a leitura, nós precisamos resgatar o estudo, nós precisamos usar a intelecção, né?
Tomás de Aquino fala muito isso se eu não me engano, na questão 84, né, Marcos, da segunda parte da Suma Teológica, né? Nós precisamos utilizar a intelecção. O que é isso, né? Usar o imagético, né? Ele fala, o Tomás de Aquino, em Conversão para Fantasmas, né? Eles usavam essa expressão na época, mas nada mais do que usar a imaginação. É necessário, né? Porque senão a gente vira autômatos, né? Como aquela música da minha época, né? E é da época dos senhores também, porque os senhores também não cozinham na primeira fervura, que é The Wall de Pink Floyd, né? Lembra do Pink Floyd, The Wall, né? Então os caras ali, tudo numa esteira de produção, né? Robotizados. Então é isso que acaba acontecendo. Quando eu vejo cristãos, né? Evangélicos, pessoas sinceras, pessoas do bem, pensando em votar num partido de esquerda, num partido socialista, né? Essa pessoa está sinceramente enganada, ela não está fazendo isso por mal. Mas por quê? Porque ela não tem conhecimento, porque ela não se aprofundou, porque ela comprou as coisas, né? Ela recebeu as coisas como veio no pacote, né? Então, a gente precisa fazer uma retomada, como o Renascimento fez, né? O Renascimento, um pouco antes do Iluminismo, a gente precisa fazer uma retomada da patrística, né, Marcos? O Marx que estudou a patrística, nós precisamos retomar a patrística. Então, nós precisamos retomar o estudo, retomar a importância de sentar, de ler um livro, né? Por exemplo, essa questão da fake news, né? Por que tem tanta fake news? Porque as pessoas recebem um negócio no WhatsApp e não vão nem olhar se é falso, se não é, já estão passando, já estão dizendo que é verdadeiro, né? Eu não concordo de maneira alguma com o que o TSE tem feito ultimamente, né? Não concordo, é absurdo essa resolução, a última resolução do dia 20 de outubro do ministro Alexandre de Moraes, ela é uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta ao artigo 13 da Convenção Americana, do Pacto de São José da Costa Rica, é uma afronta que fizeram com o Brasil Paralelo, que tá lançando quem deu a facada no Jair Bolsonaro, né? E aí o TSE faz uma censura prévia, sem ver o filme. Eles não viram o filme, nenhum ministro viu o filme. Eu posso dizer isso para vocês com ampla certeza. Ninguém viu o filme e os caras fazem uma censura prévia. Sendo que no artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que isso é vedado. Não existe censura no Brasil. A DPF 130 derrubou a lei de imprensa, né? Há muitos anos derrubou a lei de imprensa da época da ditadura. Então, assim, é impensável o que o TSE está fazendo. Mas por que o TSE está fazendo isso? Porque também existe o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é isso que a gente está falando. As pessoas não estudam, as pessoas não se aprofundam, as pessoas vão passando a coisa para frente, vão passando para frente. Eu me lembro que, antes das eleições do primeiro turno, tinha um pessoal que estava passando para frente o negócio que a urna ela dava 1 segundo a mais, né? Que aquilo ali era o momento que daí se você não desse o ok de novo, confirma de novo, seu voto ia ser anulado e aí não ia registrar o voto no Bolsonaro. Fake news, cara. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. E as pessoas passando adiante, né? Então a gente também precisa lutar contra a desinformação, né? Vocês que são líderes, vocês que são estudiosos, a gente precisa lutar contra essa desinformação também, porque, gente, se as pessoas se informarem, se as pessoas estudarem, elas vão acabar caindo aonde? Elas vão cair na verdade. E quem é a verdade? Quem disse que é a verdade? E não era, né? Porque quando Moisés perguntou o nome de Deus, o que Deus disse? Eu sou, né? E ele disse eu sou, mas a melhor tradução ali não seria essa, né, Marcos? A melhor tradução é que o português não tem como falar isso, mas a melhor tradução para aquele texto é eu é. Né? Ele é. Né? Ele não é passado, ele não é presente, ele não é no futuro, ele é. Ele é a verdade, ele é todas as coisas, né? Ele é o nosso Deus, ele é o Criador do universo, ele é o Pai das luzes, ele vive hoje, ontem e eternamente. Ele é o ser, tudo deriva dele, né? E a ele toda a honra, toda a glória. Se a pessoa estudar,
Tem um DNA de pregador aí, Marcos. Não, eu escutei uma ministração dele, não vou interromper, mas eu escutei uma ministração não do advogado, mas de um teólogo. Olha, recomendo aqui, vou botar aqui nas nossas redes esse link da pregação. Apenas pela graça de Deus. Mas ele é. Então, quando a gente incentiva as pessoas a estudarem, essas pessoas, inevitavelmente, pastor Samuel, vão cair na verdade. Sim. Inevitavelmente. A abolição do homem, do C.S. Lewis, o C.S. Lewis diz isso. Né? O melhor livro do C.S. Lewis não é Cristianismo Puro e Simples, não é Crônicas de Nárnia, é a abolição do homem. Né? Ele vai dizer isso. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar é, gente, aproveitem as facilidades do mundo moderno, mas sem abrir mão, sem abrir mão da maturidade, da sobriedade, da essência, da reflexão. Né? Doutor Tiago, eu queria te propor, eu sei que tu tens um tempo extremamente curto pelos compromissos, mas tu estás num lugar histórico, na capital da Costa Rica, estás tratando de um tema perene, caro para a humanidade, e eu queria que tu pudesse nos dizer um pouco dessa atmosfera hoje em São José, o que tu estás vendo, essa experiência de primeira pessoa que tu estás tendo ao lado do Dr. Gia Regina. Conta um pouco para nós sobre esse momento que vocês estão vivenciando, por favor. Nós estamos aqui num congresso internacional de direitos humanos, Freedom, que é a maior associação do mundo de defesa, de advocacy, né, de advocacia de direitos humanos. Conta aí com mais de 400 advogados que trabalham diariamente, contratados, com escritórios em Viena, em Washington, no Arizona, na Índia e em outros países. Tem milhares de advogados aliados, eu e o Jean somos advogados aliados da ADF. Inclusive, no caso Dobbs versus Jackson, né, que exterminou o caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, né, que é a liberação do aborto. Então, o caso Dobbs versus Jackson devolveu, né, a possibilidade dos estados legislarem sobre aborto, que isso tinha sido negado pelo caso Roe versus Wade de 1973. Esse trabalho foi um trabalho patrocinado pelos advogados da ADF. Né? Inclusive, eu tive a honra de participar disso. Né? Eu e o Jean somos dois dos juristas que assinaram essa petição e temos a honra de estarmos entre os 19 juristas brasileiros, né? Só com o pessoal da prateleira de cima, lá, Ives Gandra, Ângela Gandra, Marcos Boeira, Elton Somens, e daí tem os pequenininhos ali, Tiago e Jean, que pela graça de Deus, né, a gente foi chamado, e até foi muito bacana, porque quando saiu a decisão do caso Dobbs versus Jackson pela Suprema Corte, nós estávamos nos Estados Unidos, né, tanto eu quanto o Jean. Então Deus ainda nos deu esse mimo, né, de nos colocar lá na cara do gol no dia que tudo aconteceu, né. E aí, então, é esse pessoal que está aqui. Vocês lembram daquele caso do confeiteiro, né, que não quis fazer um bolo para um casal de homossexual, com todo um bolo alusivo a isso, temático, né? Quem fez a defesa foi a ADF, né? Teve aquele caso daquele professor que orava no meio do campo, né? Todo depois do jogo, né, de futebol americano, daí foi expulso, exonerado, demitido por causa disso. Ele entrou com a ação, ganhou o processo, também foi a ADF. Então a ADF realmente é muito importante, nós estamos honrados de estarmos aqui, né? Muitos advogados do mundo todo estão aqui hoje, né? E ficaremos aqui até sexta-feira. E aí, inclusive, nós estamos conversando bastante com o pessoal aqui e estão todos assim estupefatos com o que está acontecendo no Brasil, com o que o TSE tem feito com relação à liberdade de expressão. Né? Eles dizem assim, não, a gente não acredita. Aí eu tenho que ficar mostrando a resolução, ficar mostrando a decisão. Não, aqui foi uma censura prévia. Ah, mas o filme não saiu ainda? Não, o filme não saiu. Eu não sei se vocês lembram daquele caso, daquele filme chileno, A Última Tentação de Cristo, que é um filme que meio que dá uma ironizada na Igreja Católica. Sim. E tal. Sim. E aí a igreja tentou impedir o filme, né, com fundamento na liberdade religiosa,
que era um fundamento então importante, né? E a corte interamericana aqui em São José da Costa Rica decidiu que não pode ter censura, que o filme tinha que ser liberado, né? Que é o caso Bustos, tá? Aí eu disse para eles, bom, lá tinha ainda um confronto de liberdades, aqui não tem, né? Aqui tem um Seriam liberdades de mesma grandeza, né, doutor Thiago? Mas aqui não, aqui tem um documentário sobre quem deu a facada no atual presidente da República, que não foi nem lançado, que ninguém viu, e os caras simplesmente disseram que não pode lançar, né? Aí tem uma resolução que diz que o presidente do TSE pode fazer o que quiser, né? Pode iniciar o processo, pode dizer o que é fake news, o que não é. Então, o pessoal aqui tá estupefato, sabe, gente? E são Mas pessoas... todos nós, né, doutor Thiago? Na verdade, todos nós estamos estupefatos. E aqui são pessoas experientes, sabe, pastor? Pessoas que lidam com direitos humanos, não que o senhor não seja, mas é que aqui o pessoal lida com direitos humanos no mundo inteiro, diariamente, né? Então aqui é aquela coisa do tipo do médico, né? Que o cirurgião, né? Que vê um monte de coisa, né? Porque está ali fazendo cirurgia todo dia, né? Ou o policial, né? Que está todo dia prendendo bandido, então vê cada figura. Aqui é a mesma coisa, estão todo dia lidando com casos de violações dos direitos humanos. Perfeito. E aí, quando eu dei esse caso, eles disseram, não, mas peraí, o Brasil é uma democracia, né? Aí gente, até quando vai ser uma democracia, né? Essa é a pergunta aí que vale alguns trocados. E não caberia uma reprimenda no Tribunal de Direitos Humanos, doutor Thiago? O que acontece é que, assim, existe duas formas, né, de você entrar com um processo na corte, né? Uma é a pessoa física, né? Então, quando a pessoa física ela não tem mais nenhum recurso no país de origem, né? Ela já entrou com processo, perdeu em todas as instâncias, ou perdeu na última instância, não tem mais recurso. Aí ela pode peticionar aqui para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E a outra forma é quando é um caso um pouco mais abstrato, que é um caso que ofende muitas pessoas, né? E aí você pode pedir uma audiência com a Comissão da Liberdade que está sendo afrontada, né? Então, uma audiência com a comissão aqui da Corte Interamericana, ou você pode pedir que a Comissão da Liberdade que está sendo afrontada, no caso, liberdade de expressão, que a comissão ela peça informações ao governo, né? No caso brasileiro, o que está acontecendo aí? Que história é essa? Chegou uma denúncia aqui. O que está acontecendo? E aí, num outro caso, é para que essa denúncia de violação se torne um informe, né? Então, todo ano a corte lança uma revista e ali tem casos de violações, né? E aí é muito ruim para o país, né? Ter ali Brasil, violação tal. Isso é muito ruim para o Brasil, até para questões de risco Brasil, né? E tal. Então, essas são as possibilidades aí. E existe algum movimento até esse momento, o presente momento, existe algum movimento dos seus pares nesse sentido, doutor? Olha, existe um movimento, né? Mas aí são movimentos de entidades particulares que eu não estou autorizado a falar, né? Mas existe um movimento, não sei se vai acontecer, mas é possível que vocês aí do Brasil tenham novidades, né? Ou não. Excelente. Fiquem atentos aí que pode ser que tenha algum movimento, né? Essas situações são muito delicadas, né? Então, a gente está lidando aqui com soberania nacional, né? Então, quando se fala de corte interamericana, está se falando de soberania nacional, né? Então, quando alguém entra com processo numa corte interamericana, você está desafiando a soberania nacional. Então, são questões bem imbricadas, né? Bem delicadas. Isso acaba gerando também uma insegurança jurídica terrível, né, doutor Thiago? Para você operar, para você trabalhar, para você, né, realizar alguma coisa? Eu inclusive participo na CAPES de um grupo de pesquisa, né, de segurança jurídica coletiva. O líder do grupo é o professor José Carlos Francisco, e a gente tem dito isso, né, a gente tem percebido no grupo de pesquisa como a segurança jurídica coletiva do Brasil ela está sofrendo ataques, né?
Então, e a segurança jurídica é fundamental porque ela gera estabilidade social, né? Quando não se tem segurança jurídica, o que vai acontecer, né? Não se tem ordem. E aí, de novo, né? Desculpe eu ser chato, eu ficar falando a mesma coisa, mas isso tudo tem a ver com o quê? Com o cristianismo, né? Quem vai escrever sobre ordem, Marcos? Tomás de Aquino, né? Então, Tomás de Aquino vai escrever sobre ordem, né? O Graciano, 100 anos antes 100 anos antes de Tomás de Aquino, Graciano, também um jurista, vai falar sobre coisa julgada, sobre a necessidade dos processos ter um fim, né? E se a gente for mais para trás, o que Agostinho de Hipona falava? Roma locuta causa finita est, né? Falou Roma, causa então, está encerrada. Está encerrada. Por quê? Porque o processo tem que ter um fim. Então o processo vai indo, começa lá na cidadezinha, até chegar em Roma. Chegou em Roma, acabou, porque senão não tem estabilidade social, né? Não tem ordem. Então nós precisamos promover a ordem, a segurança, pastor Samuel. A segurança jurídica promove a ordem. Se nós temos revolução, nós temos inflação, nós temos desemprego, inflação, desemprego, primeiro inflação, depois desemprego, né? E aí depois o que pode acontecer? Revolução social, né? E aí é o caos. Então, para que não tenha caos, precisa ter segurança jurídica, né? E Tomás de Aquino explica isso assim de forma fantástica, Graciano também. A gente acaba caindo na igreja, gente. Não tem. É a igreja. Ah, mas a igreja católica, sim, cara pálida. Tu acha que tu saiu da onde? Tu é evangélico? Tu saiu da onde? Tu não é filho de chocadeira. Tu é evangélico, tu é filho da igreja católica. Tu é filho... A igreja católica é teu papai, é tua mamãe. Né? Tu não é filho de chocadeira. Então, tu pode discordar da mamãe Roma, mas... né? Subscrevo o relator. Pura. Subscrevo o relator. Né? Gente, eu tenho que ir lá, tá? Já são quase 6h30. Mas uma alegria, sabe? Uma alegria. E o papo vai, né? Vocês são pessoas maravilhosas, pessoas que a gente tem vontade de ficar conversando o dia inteiro, né? Pena que vocês moram tão longe de mim lá. Né? Apesar que não é tão longe, né? A gente podia se reunir mais tempo aí, mais vezes, agora, lá em Porto Alegre. Agora, com a duplicação, né, na legislatura, na ação do Executivo Nacional pelo presidente Bolsonaro, nós fizemos Pelotas, Porto Alegre, assim, muito fácil, fácil. Então. Mas deixa eu recomendar àqueles que ainda não conhecem uma obra de referência, deixa eu ver se eu consigo colocar em destaque. Uma obra de referência em língua portuguesa, uma obra que todo estudante de direito, interessado em temas que estão ali dentro da Antiguidade Tardia, filosofia medieval, direito religioso, não pode deixar de ter em suas mãos. Direito religioso, questões práticas e teóricas. Esta é a segunda edição, editada pela editora Concórdia, mas também, eu acho que tem também a editora nesta nova versão. Tá na terceira edição, né? Na editora Vida Nova. Isso. Vida Nova. Isso, a terceira edição que foi publicada em 2020, né? Se você quer uma suma de todo esse aparato conceitual, histórico e jurídico que o Dr. Tiago nos apresentou, compre essa obra e você vai ter, assim, um amplo conhecimento de tudo aquilo que envolve o direito religioso. É uma obra extremamente qualificadíssima. Meus parabéns também ao doutor Jean Regina, teu colega, teu amigo. Eu disse aos meus amigos ontem, pastor Samuel, que eu vou, em algum momento, escrever a história das realizações desses dois. É algo que vale a pena parar para ouvir, e quem sabe a gente não narra essa história no futuro, doutor Tiago. O Jean estava falando hoje com o Carlos Damasceno, não sei se vocês conhecem, e aí o Carlos Damasceno lançou um livro, né, dos improváveis, né, a Revolução dos Improváveis. E aí o Jean estava dizendo que nós somos improváveis, né, e somos e continuamos sendo, né, e Deus usa os improváveis, né, Deus usa aquelas pessoas, usou Moisés, né, que era gago, e se a gente for olhar, né, Pedro, que era sanguíneo, e enfim, né, todos os grandes personagens da Bíblia eram pessoas bem complicadas, né?
E é o nosso caso, né? Eu sou bem complicado, tenho um monte de defeitos, falhas enfim, né? Nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus usou uma mula e está me usando e tudo é para a honra e glória dele, né? A gente está aí só para servir e nada mais que isso. Daqui a pouco Deus vai usar outro e eu vou voltar para o meu cantinho lá, para a minha insignificância. Mas enquanto isso a gente está aí sendo usado e eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter amigos como vocês aí orando pela gente. É difícil, viu, gente? Muitas vezes desanima, muitas vezes é complicado, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? E como Amém. Paulo escreveu lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Isso é uma verdade, né? A gente tem um temor muito grande por Deus e ama a Deus. E a gente está onde Ele quiser que a gente esteja, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá na Vila Cruzeiro, com o mesmo amor, com a mesma chama, né? É isso Amém. Que realmente importa. Quero aproveitar para convidar vocês a participar do 3º Congresso Brasileiro de Direito Religioso, que vai acontecer semana que vem, né? A gente sai daqui e já vai direto para São Paulo, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos dias 13 e 4 de novembro. Vai ser um momento muito especial. O Congresso ele vai tratar a importância da liberdade religiosa para a economia e para o florescimento econômico, né? Então, vocês podem perceber que os países com maior PIB, né, são países que têm liberdade religiosa, né? Então, a gente vai tratar sobre isso e aí pessoas realmente importantes estarão lá, né, como o ministro André Mendonça, como o vice-ministro de Educação do Paraguai, Dr. Fernando Griffith, como o padre Robert Sirico, presidente emérito da Ecton. Então vai ter um pessoal lá da prateleira de cima, né? E vai estar eu e o Jean lá carregando a valisa desses grandes homens de Deus e fazendo chegar a você. Se você não puder ir a São Paulo, você pode se inscrever também pelo ingresso online, né? Então vai ter transmissão online, mas quem puder ir a São Paulo, quem estiver em São Paulo, é o momento de sentar com o André Mendonça, de sentar com o professor Ives Gandra, que vai estar lá também, inclusive vai ser homenageado, né? Então vai ser um momento especial. Gostaria que o Marcos pudesse pôr na descrição aí. Eu vou escrever aqui, ó. É deutsche.com.br/3-congresso-IBDR, né? É só entrar lá e se inscrever, que vai ser um momento muito especial. É gratuito, tá? É só o jantar que é cobrado, mas o jantar não tem mais vaga. Então é isso, amados. Feliz prazer. Mesmo, viu? Subscrevo ali o relator Marcos nas considerações do livro, né? Maravilhoso. Tenho aqui também o volume, o meu também está assinado. Então, eu não vendo, viu, Tiago? Nem me mando para leilão, né? Isso aqui está eternizado de amigos, né? E para quem não sabe, né, Tiago, você teve um papel importante, mesmo que a gente não foi vencedor, né, no voto durante a pandemia da DPF 811, mas você foi o nosso amigos Cury, defendendo a nossa liberdade de culto, né? E pasmem, nós tivemos aquela fala triste, se não me trai a memória, do ministro Marco Aurélio, dizendo que culto vocês fazem lá na casa de vocês, o cultinho, né? Porque não entende essa essência do culto, e você brilhantemente, como um defensor da nossa fé, você e o ministro André Mendonça, com aquela frase célere dele e brilhante no final do seu voto também, que nós cristãos não matamos pela nossa fé, mas estamos dispostos a morrer pela nossa fé. Essa é uma grande frase dele. E você brilhantemente também, para quem não sabe, foi o nosso defensor lá na nossa Suprema Corte. Então, eu fiz o Marcos feliz porque eu terminei a minha fala citando Agostinho de Hipona. Agostinho. Recebeu até um coraçãozinho lá, eu estava acompanhando, pastor. E para deixar registrado, né, Tiago, eu, Marcos e outros amigos seus somos testemunhas de quando você recebeu essas palavras de Deus, de que Deus ia levar vocês longe, né, que usar vocês justamente por causa desse coração que você e o Regina têm, que são piedosos, são, né, sem rasgação de seda, são pessoas que realmente colocam o serviço santo do Senhor em primeiro lugar, até mesmo do que a própria
vida de profissão, né, secular, né, como advogados excelentes que vocês são, com uma banca que vocês têm, mas como testemunhas vivas mesmo do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu, Tiago? Que Deus abençoe vocês e levem vocês mais além ainda. Amém, amém. Obrigado, queridos, obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Orem por nós, se puderem, entrem lá no direitoreligioso.com.br, lá tem nossas obras, né? Além dessa do Marcos, que o Marcos falou, tem outras que vocês podem adquirir. Na semana que vem a gente vai estar lançando a obra Agenda da ONU, Agenda ONU 2030 e a Liberdade Religiosa, né? Então a gente vai desafiar a ONU aí, porque a ONU não trata sobre liberdade religiosa na Agenda 2030. A ONU tem cada vez mais se omitido com relação à liberdade religiosa. Então a gente escreveu um livro sobre isso, que vai ser lançado semana que vem, né? E a gente continua trabalhando aí em prol do reino, né? E aonde o Senhor manda a gente ir. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe. Agradeço, Deus abençoe. Tá? E eu gostaria que, se possível, né, ao vivo, né, antes de desconectar, que o pastor Samuel aí pudesse orar por mim, orar pelo Jean e orar pelos brasileiros, né? Amém, amém. Vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de rever o nosso amigo Dr. Tiago, Marcos, que está conosco. Senhor, tempos tão escuros que querem se levantar, mas eu sei que a tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Dr. Jean Regina, do Tiago Vieira, que estão lá em São José da Costa Rica, Senhor, num congresso de direitos humanos, falando, estudando, conversando, Senhor, crescendo em graça e conhecimento, e defendendo, Senhor, liberdades que nos são tão caras, Pai, como o de cultuar, de te adorar, de poder confessarmos publicamente ou privadamente a nossa fé, de, Senhor, cultuarmos a Ti, Senhor, com a liberdade, Senhor, que a Tua palavra nos concedeu, porque já está escrito em João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres, e foi Tu que nos libertou, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, guarda os Teus filhos ali, Senhor, na Costa Rica, Senhor, sê com eles, assim como eles forem em paz, eles possam retornar em paz. Também, Senhor, colocamos, Senhor, a nossa nação em tempos tão difíceis, em tempos obscuros, Pai. Nós pedimos, venha trazer luz sobre a nossa nação, Senhor. Queremos colocar o pleito, Senhor, do dia 30 em Tua presença, tão importante não só na nossa nação, como no nosso estado do Rio Grande do Sul. Senhor, esse estado que amamos, esse estado que nos é por casa, por pátria, queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre o Rio Grande do Sul, sobre a nação brasileira, sobre, Senhor, os mais de 200 milhões, Senhor, de habitantes dessa terra, Senhor. Que eleitores que vão ao domingo às urnas, Senhor, que a Tua graça seja, Senhor, sobre esse dia, Senhor, iluminando os corações, trazendo razão aos corações, Senhor, e pedimos a Tua graça. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, queridos. Que prazer. Tchau, pessoal. Deus abençoe, Tiago. Marcos, um abração. Já deixando aqui, pastor, o link do direitoreligioso.com.br. Eu já estou inscrito lá. Vai ter muito conteúdo de altíssima relevância. Um grande abraço para vocês, Deus os abençoe. Amém.